A gente tá no meio de dezembro, eu tô indo lá fora, aqui na minha casa. E ó, tô indo de camiseta, de bermuda e descalço. No meio de dezembro, em agradáveis 18 graus Celsius. A gente tá chegando no inverno aqui no hemisfério norte. E eu só tô vestido assim porque eu moro na região de Tampa, aqui na Flórida. Nesse exato momento em Chicago tá fazendo 0 graus Celsius. Ou seja, se eu morasse lá ainda, onde eu morei há 3 anos atrás, eu não poderia estar vestido assim. E aí, você se faz a seguinte pergunta: será que é melhor morar no norte dos Estados Unidos, ali na região de Boston, em Massachusetts, Nova York, Chicago? Ou será que é melhor morar no sul dos Estados Unidos, aqui na Flórida, no paraíso dos brasileiros, em Orlando, Miami, ou no Texas e no sul da Califórnia? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Renato Hideki e nesse vídeo eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse assunto, contando para vocês algumas histórias da minha experiência morando aqui nos Estados Unidos nos últimos 8 anos e meio. Se é a sua primeira vez por aqui ou se você curte esse tipo de vídeo, considere se inscrever e não esquece de apertar o botão do like. Agradecimento à Nomad Global, que acabou de fechar uma parceria com o meu canal, e eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco no vídeo. Eu e minha esposa, a gente se mudou para Chicago na véspera do feriado de 4 de julho de 2015, ou seja, bem no meio do verão aqui no hemisfério norte. Então, quando a gente chegou em Chicago, a gente se surpreendeu de forma muito positiva. A cidade é muito limpa, muito bonita, tem vários arranha-céus, os prédios são lindos e a arquitetura da cidade como um todo, ela é muito bonita, muito legal. Fora isso, no verão acontecem muitos festivais na cidade inteira, tem muitos parques bem legais, com pessoas fazendo piquenique, fazendo exercício ao ar livre na cidade inteira, muito legal. Então a gente chegou na melhor época do ano ali em Chicago e a gente curtiu bastante os primeiros dias. Uma coisa que é interessante notar também é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar logo depois do feriado de 4 de julho, eu sentia que todas as pessoas tinham uma certa urgência para sair o mais cedo possível do trabalho. Pouquíssimas pausas para café ou almoço muito longo, não, cara, era trabalho muito focado para sair o mais cedo possível e aproveitar a noite. E por que isso? Aqui no hemisfério norte, principalmente nos estados do norte, no verão o sol dura muito mais tempo do que no inverno. Em julho, por exemplo, uma coisa que a gente ficou meio louco com isso, porque o sol estava nascendo super cedo, às vezes era 5h30 da manhã, já estava o sol ali saindo, e o pôr do sol ali em junho era muito tarde, era por volta das 9h15 da noite. Você com certeza já viu uns filmes americanos onde as crianças estão indo dormir e tá sol lá fora. E você pensa assim, nossa, por que essa criança está indo dormir às 6h30 da tarde? Mas não, na verdade elas estão indo dormir ali no máximo 8h30 da noite. E muitas vezes em julho e agosto ainda tá sol lá fora, o sol fica até as 9 da noite. Então deu para sentir até uma questão cultural deles mesmo, que eles tinham uma urgência de aproveitar o verão. E aí, conforme for passando os meses, lá para outubro, novembro, eu comecei a entender o porquê disso. Ali no comecinho de novembro, já tinha caído uma neve no dia do Halloween. E uma coisa que estava ficando bem perceptível também no começo de novembro é a mudança do cenário da cidade. No verão, além de ter muito mais pessoas na rua, a cidade tem muito mais festivais, as pessoas estarem mais alegres de uma forma geral, a cidade ela é muito mais bonita também, ela fica muito colorida. As árvores ali sempre verde, com flores, decoração da cidade com flores também, então a cidade fica muito bonita. Ali no começo de novembro, o cenário já era totalmente diferente. Praticamente todas as árvores perderam todas as folhas, então em novembro aquele cenário de verde, de colorido das flores, se transformou em um cenário todo marrom e meio cinzento quando você ia nos parques. Além disso, a neve quando ela cai, ela realmente é muito bonita, assim, fica um cenário bem legal. Porém, dentro da cidade, dentro de uma grande cidade como Chicago, a vida não para, né? Então os carros estão passando, as pessoas vão andando nas ruas. E o que acontece é que essa neve branquinha, ela vai sujando, né? Conforme os carros vão passando, ela vai sujando de preto e de cinza. Então a cidade que no verão é muito colorida, muito verde, com muitas flores, se transformou numa cidade assim com um tom poluído. Muda totalmente o cenário da cidade, por consequência o humor das pessoas também. Você sente que as pessoas estão menos alegres ali durante essa época do ano. E isso que no meio de novembro ainda é outono, o inverno ainda nem tinha chegado. E aí lá para janeiro e fevereiro, que é quando o pico do inverno acontece, as temperaturas médias da cidade ficam em torno aí de menos 10 a menos 15 graus. Chicago faz muito frio. E principalmente se é a sua primeira vez experimentando essa condição, esse frio extremo, é uma coisa que assusta um pouco na primeira, né? A gente começa a sentir dores, principalmente nas articulações
e nas pontas, nas extremidades do nosso corpo. Então se você não tá com um tênis apropriado, com uma meia apropriada, ou se você não tá com uma luva feita assim pro inverno intenso, você sente a ponta dos seus dedos ficando meio duras assim e doendo um pouco, sabe? A extremidade das orelhas, o nariz, isso realmente assim você sente uma certa dor nessas extremidades e uma coisa que demora um pouco para você se acostumar com isso também. E já que a gente está falando de adaptação, uma coisa que foi bastante difícil para mim se adaptar, principalmente no começo, principalmente quando a gente chegou aqui, foi a questão do dólar. Muitas vezes você não pode pagar com cartão de crédito, você tem que pagar com cartão de débito. Quando eu cheguei aqui em 2015, me mudando para cá, eu senti essa necessidade de trazer bastante dinheiro. Compramos aí bastante dólar nas casas de câmbio, tinha todo esse trabalho de ter que ir numa casa de câmbio, procurar ali uma taxa boa, comprar um monte de dólar, ter que ficar andando com dólar no meio da cidade, no meio de São Paulo, com medo de ser roubado, ou comprando dólares de conhecidos, sempre com aquela desconfiança, sem saber com certeza que aquele dólar era realmente real e não era falso. Infelizmente, lá em 2015, não existiam as contas globais que existem hoje, como a Nomad Global. Para quem não conhece, a Nomad Global é uma conta internacional em dólar. Você compra dólares no seu aplicativo, no celular, a qualquer hora, no sofá da sua casa. Além de ser muito mais conveniente e seguro, você paga a taxa comercial e não a taxa do dólar turismo, que é muito mais caro, e além disso você paga menos impostos e menos taxas sobre esse valor. Os dólares que você compra na Nomad Global, elas vão ficar ali na sua conta e funciona como qualquer conta corrente que a gente tenha no Brasil. Você olha ali o saldo no aplicativo e recebe o cartão de débito para você usar aqui nos Estados Unidos e outros 180 países. Várias pessoas que eu conheço que se mudaram para cá mais recentemente, eu indiquei a Nomad para eles, eles usaram e adoraram. Alguns mentorados meus também utilizaram a Nomad e tem várias coisas positivas para falar sobre eles. Eu acabei de fechar uma parceria com a Nomad, então se você usar o meu link que está aqui na descrição para baixar o aplicativo e usar o meu código Renato Hideki na abertura da sua conta, na sua primeira compra de dólares você ganha um cashback de até 20 dólares. Vale muito a pena, mesmo se você não está vindo mudar aqui para os Estados Unidos, se você um dia vem apenas para turismo ou se você vai para outros países, porque a Nomad é aceita em mais de 180 países. Muito obrigado a Nomad e bora continuar com o vídeo. E você lembra que eu comentei que no verão o sol se põe muito tarde? No inverno é exatamente o contrário. O sol ele nasce muito tarde, muitas vezes por volta ali das 8h30 da manhã apenas, e por volta das 4 horas o sol já está se pondo. Então tem muito poucas horas de luz durante o inverno, principalmente ali entre janeiro e fevereiro, que é o pico do inverno. E como eu já comentei, a neve ela é linda quando ela está caindo, mas principalmente se você mora numa casa aqui nos Estados Unidos, um lugar onde neva, isso pode ser um trabalho extra muito grande. Isso porque quando tem uma nevasca durante a noite, você tem que ser a primeira pessoa a acordar, tem que acordar muito cedo e você tem que pegar uma pá gigantesca e tirar toda a neve da sua calçada e da sua driveway, né, que é onde você encosta o seu carro ali. Isso é uma regra pelo seguinte: se alguma pessoa estiver andando ali na rua, né, e ela tiver que desviar, andar pela rua porque você não limpou a neve na tua calçada e ela se envolve num acidente, ou se ela cai ali na sua calçada porque você não fez a manutenção dela, não tirou a neve para as pessoas passar, ela pode te processar e você pode tomar uma multa também do county, né, da onde você mora ali. Então é meio que uma obrigação você ter que tirar essa neve da tua calçada toda vez que tem uma nevasca durante a noite. Então basicamente 9 meses do ano, cara, é você passando frio. E isso chega uma hora que você tá de saco cheio, cara. Porque começa ali em setembro, você até curte aquele outono, você vê as folhas ficando ali amarelas, ficando laranja, fica um clima bonito, um negócio legal. Mas aí conforme vai caindo as flores, vai ficando uma cidade super feia, vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais difícil de ficar fora de casa. E chega ali pra janeiro, fevereiro, cara, você já não tá aguentando mais e tem que aguentar pelo menos mais uns 3, 4 meses. Então o problema não é passar frio em si, o problema é que demora muito para voltar ao calor. São basicamente 9 meses de frio e 3 meses, 3, 4 meses onde você aproveita o calor. Isso depois que passou um ano aqui nos Estados Unidos, eu comecei a entender o porquê as pessoas aproveitam tanto o verão. Mas eu não quero que você me entenda mal não, o inverno assim, tem vários pontos negativos, essa questão de você ter que se adaptar, mas por outro lado tem bastante coisa legal para fazer no inverno também, uma coisa diferente que a gente não está acostumado. Então, por exemplo, você pode ir numa estação de esqui, pode ir numa hot tub conforme está nevando lá fora, que é um negócio muito legal de se fazer também. Você se veste de uma forma mais elegante.
Então tem pontos positivos também, não são só pontos negativos assim não. Então em resumo, morar no norte tem essa grande adaptação que todos nós brasileiros precisamos passar, que é saber conviver com esse frio extremo e tudo que vem junto com isso. Menos sol, mais trabalho extra com a neve, com toda a rotina que você tem que criar ao redor disso, coisa que você não faz no verão. Menos mobilidade, mais difícil você andar na rua a pé, e mesmo com o carro, dirigir com o carro na neve é sempre mais difícil também. Mas por outro lado, você vai ter um verão onde você vai aproveitar muito mais do que qualquer verão que você já teve no Brasil. Porque você vai sentir aquela certa urgência de aproveitar aqueles 3 meses que vão passar super rápido. Por outro lado, como vocês já devem imaginar, morar no sul, na Flórida, no Texas, no sul da Califórnia, é basicamente o contrário do que morar no norte. O verão, que é uma época que todo mundo aproveita muito nos estados do norte, aqui nos estados do sul é o contrário. No verão, todo mundo fica muito dentro de casa, dentro do ar-condicionado, porque o calor lá fora é muito extremo, é muito forte. Eu lembro que fui fazer um projeto de uma semana no Dallas, no Texas, isso no meio de julho. Eu lembro que eu tava no hotel à noite assistindo as notícias locais, e a notícia que tava dando é o seguinte: um K9, um pastor alemão daqueles cachorros da polícia, ele tinha morrido de ataque cardíaco, porque lá fora estava muito calor. A temperatura oficial era de 38 graus, mas a sensação térmica naquele dia foi de 50 graus Celsius. Então aquele cachorro morreu de ataque cardíaco. E morando aqui em Tampa, eu posso atestar que isso é verdade. O verão aqui ele realmente é muito pesado, é muito forte mesmo. Tem dias que faz muito calor e é muito úmido também. Mas por outro lado, esse calor extremo é um negócio que dura apenas 3 a 4 meses. Nos outros 9 meses do ano, a temperatura é bem amena, então você consegue curtir bastante lá fora. Principalmente agora, a gente está em dezembro, no finalzinho de outono, comecinho do inverno, tá bem legal de ficar lá fora. As temperaturas médias aí entre 15 e 20 graus todos os dias. Bom, então se for considerar só o clima, fica fácil entender qual seria a escolha da maioria dos brasileiros, né? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros sempre acabaria escolhendo morar aqui na Flórida, por exemplo, onde tem um clima muito mais parecido com o que a gente tem aí no Brasil. Então por que será que tantos brasileiros e tantas pessoas acabam morando ali no norte do país? Aliás, a grande maioria das pessoas daqui dos Estados Unidos acabam morando no norte. Quais são os motivos disso? Bom, são basicamente 3 motivos. O primeiro motivo é o seguinte: a maioria das grandes empresas aqui nos Estados Unidos, elas ficam ali na região norte do país. E por conta disso, por conta das empresas ficarem nessa região, essas cidades acabam sendo cidades muito mais internacionais, que acabam aceitando muito mais imigrantes, mão de obra qualificada que vem para trabalhar nessas empresas. Vocês aí que já foram para Nova York, Chicago, vocês sabem do que eu estou falando. São cidades muito internacionais. Você vê pessoas do mundo inteiro, o que faz com que essas cidades, de uma forma geral, elas sejam mais receptivas a essas culturas diferentes e pessoas diferentes. E por conta dessa diversidade de diferentes pessoas trabalhando nessas empresas, quando você vem com um currículo estrangeiro, por exemplo, procurando emprego, você já tendo aí o Green Card, fica uma coisa relativamente mais fácil você conseguir. Porque quando o seu currículo com a formação estrangeira, formação no Brasil, pós-graduação no Brasil, por exemplo, bate ali no RH daquela empresa, não é uma coisa muito estranha para elas, porque elas recebem esse tipo de currículo de todos os lugares do mundo. Então, de uma certa forma, você tem maiores chances de conseguir um bom emprego por ali. E é inclusive o que acaba acontecendo com muita gente, com muita mão de obra qualificada, acaba indo para a região norte do país, porque é onde eles conseguem emprego. A região sul dos Estados Unidos, que inclui aqui a Flórida, Alabama, Geórgia, ela tem uma fama de ser mais nacionalista, das pessoas de uma forma geral serem menos abertas a estrangeiros. Então as empresas aqui de uma forma geral, elas estão menos acostumadas a receber um currículo de um estrangeiro, por exemplo. Então você sofre um certo preconceito um pouco maior e é um pouco mais difícil você conseguir trabalho aqui no sul, principalmente se você tem esse currículo estrangeiro, que é o nosso caso. O segundo motivo, que aí não se aplica tanto a nós brasileiros, é que a maioria dos americanos, eles têm uma certa repulsa por esse clima tropical que a gente tem aqui na Flórida. Eles não suportam esse calor extremo, esse calor úmido que tem por aqui na maior parte do ano. Então eles não conseguem se enxergar morando aqui no sul do país. Muitos nem cogitam fazer essa mudança. E o terceiro motivo, muitas pessoas não têm essa opção de vir morar aqui no sul, mesmo se elas quisessem. Muitos brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos já têm uma estrutura familiar muito grande, já estabelecida num lugar do país. Ali em Massachusetts é uma comunidade brasileira bem grande, a segunda maior comunidade de brasileiros
aqui nos Estados Unidos fica ali naquela região de Boston. E muitas pessoas que estão vindo aqui para os Estados Unidos já têm essa estrutura familiar estabelecida lá, já sabem como vão conseguir emprego, já estão ali numa zona de conforto e aí não conseguem se enxergar saindo dessa situação e vindo para a Flórida praticamente sozinhos para tentar a vida. Então, para muitas pessoas isso não é uma opção. Isso acaba acontecendo com muita gente que é expatriada do Brasil também, porque a filial da empresa aqui nos Estados Unidos fica ali nos estados do norte e acabam não tendo essa opção de mudar aqui para o sul. Vai, 1, 2, 3. Como vocês sabem, eu moro aqui em Tampa por quase 4 anos, então a minha preferência é bem óbvia. Eu realmente prefiro morar aqui na Flórida. O clima com certeza contou nessa nossa decisão de mudar para cá. A gente tinha os nossos filhos pequenos lá em Chicago e pra gente era uma coisa muito difícil essa adaptação com as crianças. Enquanto a gente era um casal, isso estava tranquilo, era uma coisa que a gente convivia super bem. Mesmo por tanto tempo, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer, numa estação de esqui, enfim, a gente sempre curtia ali essa época do ano. Mas quando nasceram os nossos filhos, ficou muito mais difícil. Toda essa adaptação que a gente tinha que fazer com a rotina, com os nossos filhos, deixou essa questão muito mais complicada. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você tem a sua criança aí de 2 anos, você coloca toda a roupa ali nele para poder sair, para ir na farmácia, por exemplo. Você coloca um monte de calça, um monte de blusa, coloca touca, coloca luva, coloca tudo. E aí você bota a criança dentro do carro, coloca no car seat, mais difícil porque tem um monte de roupa. E de repente a sua criança olha para você e fala assim: olha, eu quero fazer xixi, papai. Cara, você tem que tirar a criança do carro, tirar toda a roupa de novo, levar lá para fazer xixi, depois colocar toda a roupa de novo, botar no carro de novo. Cara, isso gera um trabalho adicional muito grande, uma coisa que a gente não está acostumado, né? Como os americanos estão, como os americanos que sempre viveram ali. Então pra gente foi uma adaptação bem difícil. Então não foi uma escolha difícil, eu realmente sempre escolheria aqui por conta principalmente dessa questão do clima. Mas claro que não foi só isso que contou, eu tive uma oportunidade muito boa de carreira, de mudar para cá, foi quase que uma promoção se mudar aqui para o sul, então foi uma situação de ganha-ganha. Eu queria muito vir para cá por conta do clima e também foi ótimo para minha carreira se mudar aqui para o sul, porque eles estavam precisando de alguém com essa minha experiência aqui nessa região. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like e considera se inscrever no canal. Se quer saber mais sobre a cultura e os costumes daqui dos Estados Unidos, dá uma conferida nesse vídeo aqui.